O Marx tem uma frase muito famosa que ele colocou na Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicada em 1844. E nessa obra, ele colocou uma célebre frase que é a seguinte: a religião é o ópio do povo. Se você já ficou bêbado na sua vida, ou viu alguém bêbado ou drogado, percebeu que o Marx não utilizou a palavra ópio à toa. Essas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, elas fazem com que o sujeito ele saia de si. Ele não consiga mais ter a percepção clara da realidade. Que ele não consiga mais ter o discernimento da realidade. As pessoas turvam a sua mentalidade, turvam a sua percepção, e elas não conseguem mais enxergar no sentido da coerência, até no sentido da própria visão, mas principalmente no sentido mental, de discernir o que é fantasia do que é realidade. Elas não conseguem mais se situar na sua própria realidade, na sua própria existência. É muito comum depois da pessoa estar bêbada dizer assim, né? Eu não lembro que diabo foi que eu fiz. Então, quando Marx diz que a religião ela é uma espécie de droga, que ela aliena o povo, que ela coloca as pessoas num estágio de letargia mental, de frenesi mental, isso é muito bem claro quando a gente percebe quando as pessoas colocam, né, a sua fé, colocam as suas crenças para além da realidade. Quando isso acontece, a gente meio que sai da plataforma da crença, da religião, para entrar na plataforma do fanatismo, do dogmatismo. Então, as pessoas devem pensar assim, né? O professor Demétrio, ele é contra a religião e tal, não sei o quê. Bem, eu particularmente não tenho religião, tenho todas as críticas dessas questões filosóficas até as questões materiais em relação à religião. Entretanto, eu respeito muito quem quer seguir uma crença, quem tem a sua fé, evidentemente. Há muitas pessoas que seguem a sua crença, seguem sua fé de uma forma honesta, elas acreditam de fato naquilo, são pessoas que devem ser respeitadas. E isso aí é a religião. Quando as pessoas pegam a sua crença e a sua fé e elas tentam impor aos outros aquilo que ela acredita ser verdade, aí a gente já parte para a questão do extremismo, do fanatismo. Ou seja, ali já virou uma seita, já é outra coisa, né? Ou seja, você acha que você tem a verdade suprema, que todo mundo está errado e você está com a verdade suprema ali nas suas mãos. E claro que, evidentemente, nesse universo existe os espertinhos, né? Aqueles que se aproveitam da situação, aqueles que ficaram milionários, bilionários às custas das crenças das pessoas, como é o caso do Edir Macedo. O Edir Macedo, né, dono da empresa Igreja Universal do Reino de Deus, está lá em Miami como um grande patriota, como um grande direitista, está lá em Miami, cuidando da própria vida, fundou um império bilionário, certo? E se vacinou. A mesma pessoa que disse que o coronavírus é uma estratégia do Satanás, que o coronavírus não deveria ser temido, que as pessoas deviam ser corajosas e tal e tal. Ele não foi corajoso o suficiente. Ele teve medo das artimanhas do diabo. Ele não acreditou suficientemente em Deus. Ele se vacinou. Ele e a esposa dele. Ele com 76 anos e ela com 72. Eles estão fazendo cultos aqui, da seita, estão fazendo cultos escondidos, clandestinos, desobedecendo as leis, ameaçando a vida das pessoas, espalhando os vírus. Agora, Edir Macedo não, está lá muito bem guardadinho, vacinado, com uma vacina que não está disponível no Brasil. Terá ele a coragem, a obridade de cobrar, de usar a Record para cobrar do governo as vacinas? Porque ele agora está seguro, né? Agora a manada que o segue, não. E ele não está nem aí. Como todo bom direitopata, é uma pessoa que liga único e exclusivamente para ele mesmo, para o bem-estar dele. O resto é que se dane. Eu gravei alguns vídeos atrás e isso demonstra a forma como essa mentalidade, né, direitopata, ela funciona. São pessoas cínicas,
hipócritas e canalhas. Elas agem de uma maneira segundo qual qualquer tipo de pensamento ou decisão beneficie exclusivamente a elas mesmas e aos seus negócios, claro. Porque quando ele toma a decisão de manter reuniões clandestinas aqui ameaçando a população e ele lá se vacina, isso mostra claramente, né, que ele não está nem aí nem para a própria fé dele. Corajosos foram os angolanos que fizeram o que deviam ter sido feito, que fecharam essa seita lá em Angola, proibiram a Universal de atuar lá em Angola, porque eles perceberam, coisa que a gente parece não ter percebido ainda, o perigo que aquela igreja representava para o país e para a nação. Assim como essa igreja e outras também, como a do Silas Malafaia, como a do Valdemiro Santiago e outros bandidos, tá certo? Que vivem pegando dinheiro, certo? Do povo e tem uma estrutura que na realidade não é igreja, não é religião. É um partido político, é um movimento político fanático, dogmático, extremista e tão perigoso quanto é o Estado Islâmico ou o ISIS lá no Oriente Médio. Então é esse tipo de gente que nós estamos lidando, que diz para os outros não se vacinarem, mas eles se vacinam. Que diz para os outros não temerem a doença, mas eles temem. Então o princípio básico da direita é esse. É ser cínico, canalha, hipócrita. É fazer tudo o contrário do que pregam. É gente que não vale nada, pessoal. No novo governo aqui no Brasil, a gente deve pensar seriamente, disciplinar seriamente o papel dessas igrejas evangélicas, que se passam por igrejas evangélicas, na verdade são partidos. É necessário passar um pente fino nisso aí, nessa bandidagem inteira que vive lavando dinheiro do tráfico em muitas comunidades por aí também, aliados a movimentos extremistas que prejudicam o país. E cá entre nós, né, gente? O Templo de Salomão, lá em São Paulo, daria uma bela universidade pública, não é verdade? Daria uma bela universidade pública ali. Local de estudo, de razão, de ciência. Em vez de estar servindo, certo, a um psicopata hipócrita como aquele. É impressionante o nível a que o Brasil chegou de ignorância. Liderada por essas que se dizem religiões, que se dizem igrejas, mas que são dirigidas por canalhas, que se utilizam das igrejas, se utilizam da fé das pessoas para intervir no governo brasileiro, para estragar, para esculhambar com o país. Eu acho que é nesse sentido prioritário que o Marx coloca a religião como de fato o ópio do povo. Porque ela faz o povo de fato de manada. Ela turva a mentalidade das pessoas. Ela sempre procura uma justificativa, com argumentos muitas vezes tirados das nádegas, para poder justificar o absurdo. Inclusive esse absurdo que a gente está vendo aqui no Brasil. Percebe? Gente, comenta aí, sua opinião é muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!